Bem-vindos ao interior da Paraíba, mais especificamente a cidade de Souza, conhecida como a cidade dos dinossauros. Localizada no sertão paraibano, Souza é um destino que combina história, cultura e natureza. Com rica herança cultural e uma paisagem única, a cidade é um ótimo lugar para explorar e descobrir as maravilhas do Nordeste brasileiro. E é aqui que vamos encontrar a exposição do Vale dos Dinossauros. Um lugar que vai nos levar de volta no tempo e descobrir os segredos dos animais que deixaram suas assinaturas na região há mais de 120 milhões de anos atrás. O local preserva marcas de aproximadamente 80 espécies de dinossauros que habitaram ou se não passaram na região há mais de 130 bilhões de anos atrás. O local oferece visitas guiadas, passarelas, mirantes e um museu com material de pesquisa paleontológica. Na primeira vez que eu vim para cá, era exatamente assim, tendo lembranças marcantes na minha vida quando eu era uma criança sonhadora. Eu imitava até mesmo pose e comportamento dos dinossauros que eu imaginava de como seria. Isso é a verdadeira prova de que a exposição dos dinossauros ou museus não são só apenas centros de pesquisa ativa, onde cientistas trabalham para descobrir novos fósseis e entender melhor a biologia e o comportamento dos dinossauros, mas também qualquer tipo de vestígios de animais antigos, desde fósseis, ignofósseis ou até mesmo coprólitos. Eles têm o poder de inspirar a imaginação das pessoas, especialmente as crianças, e podem motivá-las a se interessar pela ciência, talvez se aprofundar mais e se especializar na área específica dentro da ciência. Hoje em dia, dentro desse museu está tudo diferente, novo e melhorado para ser explorado e observado de geração em geração. O que não mudou mesmo foi a história da vida na terra brasileira escrita pela própria natureza nas rochas de 130 milhões de anos atrás. Eu mostrarei uma gravação minha registrada a história sobre a descoberta de cada vestígio diferente contada pela nossa guia do Vale dos Dinossauros e depois darei umas resumidas na história contada por ela na gravação. Para vocês um pouco da história sobre o vale. Aqui tudo dá início no ano de 1897, quando o fazendeiro da região vizinha à província de seu gado se deparou com grandes e pequenas pegadas. Como ele não tinha conhecimento dessas pegadas, ele imaginou ser uma pegada de boi ou de ema. Em 1924, Luciano Jacques Moraes era um engenheiro do Mesopotámia que se encontrava na região de Souza. Teve conhecimento da pegada do boi e da ema. Os que queriam conhecer, ele veio até aqui o monumento para os dinossauros. Chegando aqui, ele fotografou e levou as amostras para análise. Analisando, o resultado foi surpreendente. Constatou que era pegada de dinossauros. Em 1975, José Leonardo, padre paleontólogo italiano, juntamente com Ismael de Souza Carvalho, fez um estudo mais aprofundado da área do vale, que são de aproximadamente 40 hectares, e descobriu uma trilha de pegadas. Isso aqui, gente, que vocês estão vendo, é a réplica da trilha principal, o ornitólogo vermelho, tem maior registro de pegada dessa trilha. Essa trilha, ela está interditada, é aquela que vocês viram na passarela, mas ela se encontra aqui em Foz. A trilha tem 53 pegadas do ornitólogo. Na época que eles passaram por aqui, gente, isso aqui era uma argila. A argila petrificou e fossilizou. Segundo os pesquisadores, há 140 milhões de anos. Temos o movimento da água e a lama, que petrificou e fossilizou, pingo de chuvas fossilizados e conchinha também encontrada ao longo da
que na época provavelmente existia braços de mar. Temos uma pegada conhecida por pteródon, uma espécie carnívora da família do Velociraptor, que também tem vestígio de pegada na trilha principal. Temos aqui, gente, uma réplica Sousa Titã, mostrando de onde foi retirado aquele fóssil. Parte da perna que chama-se a fíbula, ele é apenas um filhote. A mãe dele se encontra lá. E esse filhote, gente, ele está em tamanho real. Um filhote que pesava 1.600 quilos e 7 metros de comprimento. Também temos aqui um fóssil original. Esse fóssil, ele foi encontrado aqui no sítio vizinho, na Lagoa do Fogo. Foi feita a divisão do fóssil para retirar as células e saber o tipo da espécie. Da família do Titanossauros, a espécie herbívora. Segundo a pesquisadora Aline Guilard, ela deixou bem claro que esse fóssil na época era do filhote. E ele recebeu o nome famoso de Sousa Titã. Lá ele está representando de onde ele foi retirado. Parte da perna que chama-se a fíbula. Toda essa ferramenta foi utilizada pelo padre paleontólogo italiano, o Giuseppe Leonardi, nos deixou como lembrança do período da escavação. Também temos uma pegada do ornitóptero da trilha principal. Essa trilha, gente, ela é reconhecida como uma das maiores trilhas, mas existe outra localidade que também existe pegada, com maior concentração aqui no vale. Também temos aqui réplicas de ovos. Olha, gente, isso aqui são réplicas simulando como eles se reproduziam. Segundo os pesquisadores, ele media de 20 a 25 centímetros, ou até 25 por ninhada, dependendo da espécie. O Velociraptor é um carnívoro, juntamente com o Ornitóptero, que é um herbívoro, eles passaram na trilha principal. Temos um tronco de madeira fossilizado encontrado na bacia de Sousa, mas ele não foi caracterizado no nível da espécie. Vale salientar, gente, que aqui tudo passou no período Cretácico inferior. Temos o movimento da água e a lama que ferroficou e fossilizou. Segundo os pesquisadores, na época verificava e fossilizado. E também temos uma pegada do Abelisaurus. O Abelisaurus é uma espécie carnívora, que é aquela réplica lá da feita do museu, que está em tamanho real. Ele também passou na trilha de escavações, que é exatamente a trilha que vocês viram agora há pouco. E aqui, gente, mostra-se um ataque de carnívoros e herbívoros e as plantas semelhantes da época que eles caçaram. A samambaia e essas demais que vocês vão ver aí no painel. Gente, aqui é a nossa pasta da cativa e a trilha foi a que vocês acabaram de fazer. Se quiserem fazer para a escola, tá com os vídeos, pode ficar à vontade. Todos que passam por aqui acompanharam o dia. Bem bonito e super interessante essa história e o local, não é mesmo? Bem, resumindo um pouco da história que ela contou, em 1897, um agricultor chamado Anísio Falso da Silva morava no sítio Passagem das Pedras, que ficava na zona rural de Sousa, próximo da bacia do Rio do Peixe. Houve um dia que o senhor Anísio encontrou algumas curiosas pegadas na região de sua propriedade, achando que pertencia a de um grande boi ou um rastro de ema. Mas em 1904, depois de passar por algumas análises científicas, mal sabia ele que ele estava diante de um dos mais importantes sítios paleontológicos do mundo, que reúne mais de 50 pegadas de várias espécies extintas em uma área de 700 km². Ganhando notoriedade mundial. E 71 anos depois, foi realizado o estudo mais aprofundado em toda a região por Esma de Souza Carvalhos e o padre paleontólogo Giuseppe Leonardi, e nos anos seguintes foi essencial para o reconhecimento e a proteção do Vale dos Dinossauros, que hoje é um importante sítio paleontológico no Brasil. Bem, nesse momento, a guia apresenta 3 fósseis numa caixa de vidro, se aqui isso tem nome, sendo 2 icnofósseis, um composto de marca de movimento da água do lago raso e o outro composto por marcas de chuvas, o que achei bem da hora por sinal.
e o outro é um cematofóssil de conchas bivalves, e a presença abundante dessas conchas em Sousa indica águas alcalinas e ricas em nutrientes, tendo sido encontrados 15 grupos diferentes. Na segunda caixa que ela apresenta é um ictinofóssil de uma pegada pertencente a um carnívoro terópode que, segundo ela, pertencia ao de um indivíduo da família dos Velociraptors, ou seja, o dono das pegadas é um dromaeossaurídeo, o que dá para entender, mas eu tenho que desconfiar um pouco o que ela tinha dito a respeito disso. Bem, pelo menos alguns de vocês sabem, diferentemente de alguns animais mais únicos entre as mais comuns em questão dos dedos das patas traseiras dos dromaeossaurídeos, como o Imperobator e o Balopondok, por exemplo, todos os animais desse grupo geralmente deixam suas pegadas mostrando apenas 2 dedos ou 2,5, apesar de ter 3, se excluirmos o dedo midinho. Isso porque os dromaeossaurídeos andavam com o terceiro dedo nos pés, composto por uma grande garra em forma de foice, retraídos para evitar o desgaste da garra, permanecendo uma característica mais marcante desse grupo. Bom, o que eu vou falar agora eu posso estar errado, afinal, eu não sou um paleontólogo estagiário e muito menos um profissional, mas essas pegadas não é de um parente do Velociraptor, pois mostra o terceiro dedo tocado no chão. Mas pode ser que esse animal realmente seja um dromaeossaurídeo incomum que tinha evoluído de maneiras diferentes de seus familiares para se adaptarem ao seu ambiente brasileiro e nichos ecológicos, quem sabe, não é mesmo? E depois temos uma apresentação de um Sousa titã, um jovem saurópode titanossauro descoberto por um único fóssil dessa espécie, um fêmur, encontrado em 2014 por um morador local, Luiz Carlos Gomes, e descrito por padre paleontólogo Giuseppe Leonardi. Como vocês podem ver, essa representação do animal está do tamanho real, tendo apenas 1,40 m no quadril e 5 metros do pescoço até a cauda. E olha que ele não tinha atingido a sua fase adulta e nem completou o seu tamanho. Apesar de ter apenas um único fêmur desse animal, ainda não sabemos tudo sobre o que deveríamos saber, pois é necessário encontrar mais material para descrever uma espécie nova de 136 milhões de anos. Por isso, nem tem um nome científico ainda, apenas apelidaram carinhosamente de Sousa titã, que significa Titã de Sousa, mas talvez esse apelido se torne o gênero do futuro nome formal. Eu achei bem legal que o paleontólogo Giuseppe Leonardi deixou sua ferramenta, bota, bolsa e garrafa de água como de lembrança no período da escavação. Na penúltima caixa temos um outro ictinofóssil, só que de uma pegada deixada pelo Ornitópode, retirada na trilha principal do Vale dos Dinossauros. A guia também manda umas curiosidades sobre a reprodução desses animais, dizendo que os ovos atingiam em torno de 20 a 25 centímetros por ninhada, dependendo da espécie. E uma curiosidade que eu quero passar para vocês, enquanto alguns ovos menores mediam cerca de 16 centímetros, foi catalogado um que tinha 61 centímetros de comprimento, descrito em 1995. E ela também menciona que, na trilha principal, juntamente com o Ornitópode, também tinham pegadas de Velociraptor. Olha, eu espero muito que ela esteja se referindo a um parente do Velociraptor, pois o próprio Velociraptor, até onde sabemos, ele não viveu no Brasil. Ele é exclusivamente na Ásia, na Mongólia. Não é à toa que seu nome científico é Velociraptor mongoliensis. E por fim da apresentação, temos também o ictinofóssil nítida das garras de Abelisauro, que foram cravadas no barro. Segundo ela, esse animal também passou na trilha principal do vale. Agora, eu tinha ficado em dúvida se esse Abelisauro é uma espécie própria, no caso o Abelisaurus comarruensis, ou um indivíduo da família dos Abelisauro, como nós chamamos Abelisauridae ou Abelisauridae. Então, eu fui investigar sobre esse assunto mais a fundo e não, o Abelisaurus comarruensis também não viveu no Brasil, já que seus fósseis são encontrados exclusivamente na Argentina e Patagônia. Mas teve vários abelisauros que viveram ou passaram pelo Brasil, como o Thanos simonatoi, Curupi taata e, é claro, o maior de todos, o Pycnonemosaurus nevesi. Mas uma coisa é fato,
Esses animais foram descobertos em outras regiões do Brasil, mas isso não impede de um deles ou mais terem passado aqui na Paraíba, apesar de não termos registros deles aqui, exceto esse aqui. O que vocês acham que seja o dono dessas pegadas? Joguem aí nos comentários para eu saber. E antes de acabar desse vídeo, eu quero lhe fazer uma pergunta. Vocês já se perguntaram de quem fez as esculturas de dinossauros magníficas desse museu paraibano? Bom, eu também já me perguntei, e eu não faço a mínima ideia de quem fez isso. Olha que perfeição desse ornitópode! Jesus! Pela estrutura craniana que forma essa aparência bizarra, eu deduziria que seja o Mutaburrasaurus langdoni, o maior ornitópode rabidodontomorfa que já existiu no fim do período Cretáceo. E adivinhe, ele também não viveu no Brasil, ele é exclusivamente encontrado na Austrália. Mas ainda assim, achei bem interessante esse animal dando as caras em um dos importantes sítios paleontológicos do Brasil, já que ele é um dos dinossauros menos conhecidos na cultura pop. Esperem, agora que eu me lembrei, tem um ornitópode bem parecido com esse, que é o Altirrhinus curzanovi. Se for esse animal, ele também não viveu no Brasil, ele é de Patagônia, na Ásia Central, mas de todas as formas, é bem interessante ele estar aqui no museu. E você deve ter visto ele no anime Dinossauro Rei de 2005. Olha esse Abelisauro, meu filho, que coisa linda! E veja só o Souza Titano. Mano, tô sem palavras para descrever isso. Parece até que o animal foi caçado e entalhado no museu. E vocês se lembram que eu tinha dito que eu não fazia a mínima ideia de quem tinha feito isso? Bom, na verdade eu tenho sim uma ideia de quem pode ter feito, mas eu não tenho certeza. Conheçam o grande paleontólogo brasileiro Rodolfo Nogueira, e é amplamente conhecido como um dos mais proeminentes e aclamados internacionalmente. Mas Christian, o que fez eu pensar que ele pode ter feito essa escultura sem ter conseguido procurar essa resposta? Calme, meu pequeno gafanhoto, é bem simples. Observei pelos traços semelhantes das esculturas do Rodolfo com das esculturas do Vale dos Dinossauros, exceto o de lado de fora, que não está tão acurado como deveria, mas com o propósito de entreter os visitantes. Mas e vocês? Vocês concordam que tem essa grande possibilidade de essas três esculturas terem sido feitas pelo Rodolfo Nogueira pela similaridade de suas obras já feitas? Joguem aí nos comentários para eu também saber, e se caso eu também estiver errado. Eu espero que todos vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre o incrível Museu do Vale dos Dinossauros do interior de Souza, da Paraíba. Um lugar onde um dos infinitos vestígios que conta a história da vida na Terra. E se vocês gostaram, por favor, deixe seu like e se inscreva no meu canal. É muito importante para ajudar meu canal a crescer e assim estarão demonstrando se vocês estão gostando dos conteúdos que eu trago para vocês. Eu quero muito, mas muito agradecer a vocês por conseguirmos bater a meta mais de 2.000 inscritos. Sem vocês, eu nunca teria chegado nessa meta, de verdade, porque há muito tempo eu nunca tinha imaginado que eu chegaria desse nível tão rápido. Agora que isso está acontecendo, tudo agora é possível eu chegar, sei lá, 10.000 inscritos através do apoio de cada um de vocês. Muito obrigado de coração, gente. E é por isso que eu demorei bastante para postar alguns vídeos, porque eu me dediquei essa como o especial de 2.000 inscritos. É pouco? De certa forma é, mas foi o suficiente para me agradar bastante. E sobre os vídeos de luta, podem ficarem relaxados. Agora que eu estou livre para postar shorts, vocês podem mandar suas sugestões de luta aqui mesmo, e eu estarei lhe respondendo nos comentários. E enfim, muito obrigado mais uma vez por tudo, e até o próximo vídeo. Falou!